Olá, turma! Eu sou a Juliana. Eu me chamo Brenda e hoje nós vamos falar sobre o psicólogo Albert Bandura. Albert Bandura nasceu em 4 de dezembro de 1925 e atualmente ele tem 92 anos. Ele foi um psicólogo canadense, professor de psicologia social da Universidade de Stanford. Ele fez contribuições no campo da psicologia social, cognitiva, psicoterapia e pedagogia. Em 1968, aos 43 anos de idade, foi o presidente mais jovem eleito para a Associação Americana de Psicologia. É um dos 10 psicólogos vivos mais citados do mundo. Bandura ele procura concentrar suas observações no comportamento dos indivíduos, na interação, e ele ressalta o reforço da aquisição e modificação dos comportamentos. Para ele, a imitação é um princípio de aprendizagem, e a aprendizagem pode fazer pelo reforço, seja ao próprio indivíduo, a um modelo. Ele acredita que essa capacidade para aprender pelo exemplo supõe a aptidão de avaliar consequências observadas em outras pessoas, ou seja, as consequências de um comportamento foram uma punição. Há uma chance menor de haver uma reprodução de quem observa esse tal comportamento. Há 3 efeitos de modelos que podem produzir. A aquisição de novos comportamentos é o primeiro modelo. O segundo é o aumento ou diminuição de inibições do comportamento observado. O terceiro é a facilitação social. Um estudo feito por ele foi observado uma mudança do comportamento das crianças que assistiam um filme no qual uma criança agredia um boneco de plástico inflável, que era o João Bobo, que muitas pessoas conhecem, é um brinquedo bastante conhecido. E sem saber que essas crianças estavam sendo observadas, Bandura viu que elas também mudaram seu comportamento quando um boneco de plástico inflável também foi colocado à frente delas. Automaticamente, essas crianças também começaram a agredir esse boneco de plástico inflável e isso surpreendeu, porque elas mudaram seu comportamento sem saber que receberiam uma recompensa ou algo em troca por isso. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. Chamado de fenômeno da observação ou modelagem. E ele envolvia processos dentro dele de atenção, retenção, reprodução e motivação. Ele acredita que para se aprender alguma coisa é preciso ter atenção. Se não existe uma atenção, não existe uma boa aprendizagem. Quanto a esse modelo de observação, ele acredita que quanto mais o semelhante for o observado ser semelhante a quem o observa, mais irá atraí-lo e melhor assim será a sua aprendizagem. Um outro princípio é a retenção.
Para ele, é possível armazenar mentalmente um modelo e depois relembrar e assim reproduzi-lo sobre o seu próprio comportamento. O princípio é a reprodução. Para incorporar o modelo observado em seu comportamento, é preciso ter condições de repetir. E por fim, o último princípio é a motivação. Deve ter uma razão para imitar ou não o comportamento, sendo uma coisa boa ou uma coisa negativa. Se for uma coisa boa, há mais chance de haver uma reprodução desse comportamento, mas se for uma coisa ruim, a chance de haver uma reprodução é bem menor. Ele desenvolve alguns conceitos, como a autoeficácia, que é descrita como um julgamento sobre a própria capacidade de se conseguir um determinado desempenho ou um determinado resultado. Bandura ele também descreveu a terapia. A forma de terapia comportamental de Bandura tem se mostrado eficaz na eliminação de fobias e também é útil na elevação da autoeficácia. Bandura também descreve a terapia de autocontrole. Ela tem apresentado sucesso na solução, como, por exemplo, para ajudar a quem quer parar de fumar. Porque ela requer que a pessoa tenha um controle de perto do seu próprio comportamento, tanto antes ou depois do início das mudanças. A outra terapia estudada por Bandura é a terapia de modelagem, que é utilizada na modificação do comportamento, levando o sujeito a observar um modelo numa situação que considera assustadora. Por exemplo, se uma criança brincando com um cachorro, a criança que tem medo, ela passa a ter menos medo de cachorro. Mas também pode ocorrer o inverso. Por exemplo, um professor que ama música, mas odeia matemática, ele vai transmitir esse sentimento automaticamente para a turma, já que o professor é um exemplo para a sala de aula. Albert Bandura permanece como um dos acadêmicos mais pertinentes no contexto de estudo daquilo que é a realidade de ensino e educação. Então, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!